Daqui a pouco eu vou contar para você a história do burro, do rei e do prisioneiro. Preste muita atenção. Eu vou falar hoje com você que sempre perde a batalha contra a ansiedade. Você sofre com ansiedade, você não consegue controlar seus sentimentos, sua preocupação, aquele frio na barriga pelas coisas que ainda não aconteceram, você sofre por antecipação, preocupado, o que eu vou fazer, o que vai ser, e se isso, e se aquilo. Você que também, além de sofrer pelo futuro, que ainda não chegou, talvez você carrega o peso do passado. Você carrega a frustração de oportunidades perdidas, você carrega a culpa de coisas que você fez e que você se arrepende tanto e se pudesse voltar no tempo, aquela história toda. Você se culpa e talvez tenha até raiva de si mesmo e de outras pessoas. Você vai aprender uma lição muito preciosa hoje. Vamos lá. Conta a história de que havia na Idade Média, um homem que roubou galinha e foi preso. E o rei, que era muito severo, condenou esse homem à morte. Colocou-o na prisão e disse: olha, amanhã você vai ser enforcado e morto. Então o homem foi preso na masmorra e, vendo a sua situação já definida, sabendo que o rei era muito severo, ele na masmorra tinha lá uma janelinha que ele podia ver do lado de fora uma cerca e um burro dentro, atrás da cerca. Então ele começou a conversar com o burro e começou a falar com o burro assim: seu burro, amanhã eu vou morrer. E aí falando e conversava, e longas conversas com o burro. Daqui a pouquinho, o soldado, ouvindo aquilo, na porta da prisão, falou para o preso: seu tolo, você fica conversando com o burro, por que você não aproveita aí a tua última refeição? Por que você não aproveita seus últimos minutos, em vez de ficar conversando com o burro, rapaz? E o prisioneiro falou para o soldado assim: não, é que eu sou encantador de burros. Eu venho de uma família que nós ensinamos burros a falar. E esse é o meu dom, meu talento. E o soldado: que é isso, rapaz? Você está me enganando? Você está me enrolando? Não, eu ensino burro. Eu consigo ensinar o burro a falar. E o soldado, curioso com aquela informação, se sentindo no dever, foi até o rei e falou: olha, o prisioneiro está dizendo que ele ensina burro a falar. E o rei pensou assim: bom, dinheiro eu já tenho, mulher eu já tenho, eu tenho tudo que os outros reis têm, mas os outros reis não têm nenhum burro que fala, então chama esse prisioneiro aqui. E o soldado foi lá na prisão, tirou ele da prisão, levou até o rei, e o rei perguntou: você realmente faz burro falar? E o prisioneiro confirmou. Então o rei fez um negócio com ele, um trato com ele, e disse: olha, você tem 1 ano para fazer um burro falar. Se você ensinar o burro a falar, você vai ficar aqui do lado do meu trono, você vai ser meu conselheiro, e você está livre da tua morte. Mas se você não fizer um burro falar em 1 ano, eu vou te torturar e te matar aos pouquinhos. E o prisioneiro, tranquilo, apertou a mão do rei e foi embora. Chegando lá fora, um dos assistentes do rei, que estava lá e ouviu tudo, mas conhecia aquele homem desde a infância, e falou: rapaz, eu te conheço. Você não vem de família nenhuma que faz isso. Por que você falou isso para o rei? E o prisioneiro falou para o seu amigo de infância assim: olha, em 1 ano tudo pode mudar. Em 1 ano o rei pode morrer, o burro pode morrer e eu posso morrer também. Moral da história: às vezes tudo que a gente pode fazer na vida é ganhar tempo. Ganhar tempo. Ou seja,
Depois, isso aí, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu tinha 24 horas e agora eu ganhei um ano de vida a mais. O que a gente aprende com essa história? E mais importante do que essa história é com o conselho da palavra de Deus. Jesus disse assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu sei que essa informação provavelmente você já tem, já ouviu, que a gente não deve se preocupar com amanhã e etc, etc. Que você sabe isso. Mas o problema não é saber. O problema é que se você não crê nisso aqui, então você vai sempre viver pulando entre o ontem e o amanhã. Esse é o problema das pessoas que carregam o peso do passado e aquelas que vivem estressadas, ansiosas pelo futuro que ainda não chegou. Ora elas estão carregando o peso do passado, ora elas estão com frio na barriga, tremendo, nervosas, ansiosas pelo futuro. Elas não creem nisso aqui que Jesus falou. Que basta a cada dia o seu mal. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer agora? É isso que eu preciso me preocupar. O ontem já foi, o amanhã não chegou ainda, eu tenho que me preocupar com agora. As pessoas sabem disso, mas não colocam isso em prática e por isso carregam fardos desnecessários. Mas isso aqui que Jesus ensinou parece tão simples, mas é extremamente poderoso, extremamente libertador. Isso tira o fardo do passado. Isso tira aquele estresse que as pessoas carregam, aquela ansiedade pelo futuro, pelo que vai ser, pelo que poderá ser, e isso, e aquilo outro. É igual notícia, né, de especulação. A notícia de especulação, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. A pessoa traz o jornalista, lá o apresentador, traz um especialista no assunto. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas enquanto isso, vai dando ibope. Enquanto isso, vai alimentando a audiência. Não é? Porque as pessoas, elas querem saber do futuro, elas querem saber do amanhã. Então, como não tem bola de cristal, ficam ouvindo os especialistas, os prognosticadores, não é? O que vai ser, o que vai ser. Por isso muitas pessoas caem na lábia dos videntes, caem na lábia do horóscopo, da astrologia, porque querem saber do futuro. Essa ansiedade, não confiam em Deus, não confiam no Senhor do tempo, o Senhor do futuro, o Senhor que está acima do tempo, para quem um dia é como 1000 anos como um dia. Não confiam. Então ficam carregando esses fardos do passado e do futuro e só sofrendo e esquecendo o tempo preciosíssimo, o único que importa, o único que elas podem afetar e que elas têm à mão, que é o presente. É só no presente que eu posso fazer alguma coisa. Então, se você quer mudar essa maneira de ser, de viver, você tem que crer nas palavras do Senhor Jesus. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Olha, amanhã tem que acontecer isso, tem que fazer aquilo. Tá bom, mas tem alguma coisa que eu posso fazer hoje sobre isso? Tem, eu posso preparar isso. Então eu vou preparar hoje. Não tem nada que eu possa fazer sobre amanhã. Então, meu caro, amanhã eu me preocupo com aquilo. Amanhã eu me preocupo. Eu vou até escrever aqui, vou escrever aqui, deixar aqui já escrito, porque amanhã eu vou olhar esse papel e amanhã eu me preocupo para eu não esquecer. Mas hoje eu não vou me preocupar, porque eu não posso fazer nada. Se você não pode fazer nada sobre o que você vai ter que fazer amanhã, então deixe esse problema adiado para amanhã. Não fique carregando, não fique sentindo a dor antes do tempo, a preocupação antes do tempo. É isso que Jesus nos ensinou a fazer, a viver dessa forma. E, de fato, como a história do burro, do prisioneiro e do rei ensina, muita coisa pode mudar. Em 1 minuto, em 20 minutos, em um dia, muita coisa pode mudar.
Que dirá em uma semana, um mês, muita coisa pode mudar. E o que a gente tem que fazer é o quê? Confiar em Deus. Confiar. A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus, em um piscar de olhos, em um estalar de dedos, mudou a sorte, mudou uma condição de uma pessoa. Me lembro aqui de um homem que estava lá faminto, né? As pessoas estavam, aliás, a cidade inteira estava faminta e o rei, preocupado com a situação do povo, e o profeta falou: olha, amanhã, essa hora, a comida vai estar valendo centavos. A comida estava hoje caríssima por causa da fome, por causa da inflação, por causa de uma crise, uma seca, e de um matando o outro para comer. E o profeta falou: amanhã, a essa hora, quer dizer, em 24 horas, a comida vai estar tão barata que não vai valer nada. E o rei falou assim: olha, nem se Deus abrir os céus, isso aí pode acontecer. Então o profeta falou: você vai ver, mas não vai provar. E em 24 horas aconteceu. Aconteceu exatamente como o profeta falou, mas o rei duvidou. E o que aconteceu? Ele foi pisoteado, morreu. Ele morreu. Por quê? Porque ele descreu da palavra de Deus. Ele descreu que Deus poderia, em um curto espaço de tempo, fazer uma mudança tão radical que a situação iria de um extremo ao outro. Mas a história está aí, cheia de exemplos, de reversos de fortuna, de mudança de sorte, de virada de jogo, não é? Virada de jogo, em último minuto, em último segundo, aos 48 do segundo tempo. As coisas mudam. Meu amigo, minha amiga, não carregue o peso do passado, não carregue a ansiedade do futuro dentro de você. Passe a viver o aqui e agora. Às vezes a gente só pode ganhar tempo. Às vezes a gente só pode, dizer, depois eu vou resolver isso. Enquanto a gente foca no que eu posso fazer aqui e agora. Então pergunte-se, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer agora? Pense só nisso e coloque toda a sua força nisso. O resto pertence a Deus. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.